Olá a todos e todas, eu sou Rafael Moreira Martins, sou professor do Instituto Federal do Ceará e quero agradecer a oportunidade ao CONPEF por estar dialogando sobre questões afetas à área pedagógica da educação física, como também quero parabenizar o CONPEF pela iniciativa de possibilitar outras formas de dialogar em um evento científico, por meio de web poster. Esse trabalho, que tem como título Percepção dos professores de educação física do município de Maracanaú acerca dos conteúdos específicos para a sexta e sétima série do ensino fundamental, foi também organizado por José Ribamar Ferreira Júnior, que é professor da Rede Estadual de Ensino do Ceará, e pela professora Maria Leni Henrique da Silva, que é professora da Universidade Federal do Ceará. Os três autores dessa pesquisa são membros do grupo de pesquisa Saberes em Ação, que é um grupo vinculado ao Instituto de Educação Física e Esportes da Universidade Federal do Ceará. Esse estudo nasce de uma experiência dos últimos 3 anos do grupo Saberes em Ação em organizar a formação continuada dos professores de Educação Física em Maracanaú. E esse ano, a formação continuada tem como eixo temático a organização curricular das séries finais do ensino fundamental do conteúdo de educação física, aliás, da disciplina de educação física. E vale ressaltar que nos últimos 5 anos vem se intensificando a discussão sobre currículo. Desde os PCNs não tinham um debate tão acalorado como tem agora, que reconhecemos que isso é fruto da construção de uma base nacional comum, que a secretaria e os professores começaram a ser convidados a falar um pouco sobre isso. Mas a grande questão foi levantada por Festenseifer e Gonzalez, que não é só organizar o currículo por conteúdos distribuídos em cada série, mas pensar numa distribuição progressiva, complexa e crítica em cada conteúdo por entre essas séries. E Palma e colaboradores 2010 também já tinham uma crítica em relação à discussão de currículo e educação física, porque os autores citavam que, em sua maioria, os professores de educação física têm dificuldade com questões de o que ensinar, quando ensinar e qual série indicar qual conteúdo deve ser ensinado. Por isso, o objetivo desse estudo foi identificar os principais conteúdos a serem tratados nas aulas de educação física no 6º e 7º ano do ensino fundamental, percebendo se existe uma compreensão de complexidade e complexidade progressiva dos conteúdos. A metodologia dessa pesquisa foi um contínuo diálogo entre qualidade e quantidade, então é uma pesquisa quanti-qualitativa, amparada em Creswell, 2007. O cenário desse estudo foi o município de Maracanaú, no ambiente da formação continuada, que ocorre uma vez ao mês. Para a coleta dos dados, foi utilizado um instrumento tipo questionário, mas era um mapa também, que os professores deveriam distribuir os conteúdos que eles abordavam no 6º e no 7º ano. Por isso que a metodologia ela é quanti-qualitativa, por essa característica peculiar do questionário. Para esse estudo foram escolhidos 20 professores de educação física de Maracanaú que conseguiram responder tanto os conteúdos para o 6º, tanto para o 7º ano. Para a análise dos dados foi adotada a estatística simples do agrupamento de várias respostas e uma análise frequencial que permite saber por quantas vezes um determinado termo aparece no instrumento, amparado em Oliveira e Colaboradores, 2003. Mas vamos ao que interessa, que são os resultados. Inicialmente, para identificar os conteúdos, tivemos uma dificuldade em relação à nomenclatura adotada. Cada professor se referia à mesma prática corporal por uma terminologia distinta. Então fizemos uma convenção dos conteúdos a partir do que preconiza a Base Nacional Comum Curricular. Outra questão que tivemos que adaptar para o estudo foi aceitar conteúdos que tradicionalmente não são voltados ou definidos como específicos da educação física,
mas servia também como elemento reflexivo desse estudo. Para o sexto ano, os professores indicaram algo em torno de 16 conteúdos para a disciplina de Educação Física, sendo o esporte o mais citado, com 33 indicações, mesmo tendo um grupo de 20 professores. E por que aconteceu isso? Porque poderíamos entender que o conteúdo esporte ele é um conteúdo guarda-chuva, mas da forma que foi expressado no documento, existiam questões que não era só de esporte, mas de esporte e um outro conteúdo, por isso que entendíamos que era um outro eixo temático. Por exemplo, tinha o conteúdo esporte e o conteúdo era uma prática corporal esportiva, e pela discussão seria a lógica interna de um esporte, mas já tinha questões que era esporte e sociedade, ou esporte e mídia, que não necessariamente estava dentro de um mesmo eixo progressivo e complexo do conteúdo esporte. O conteúdo jogos e brincadeiras foi citado 29 vezes, seguido pelo conteúdo exercício físico com 17 menções, que contemplaram o cenário para o sexto ano de Educação Física. Interessante destacar os conteúdos menos citados, que foram a capoeira, a psicomotricidade e o teatro, que foram citados somente uma única vez. Em relação ao teatro, mesmo observando que ele não é um conteúdo tradicional da educação física, colocamos essa indicação no texto por observar uma dificuldade ainda que os professores de educação física assumem de reconhecer o que é um conteúdo próprio da educação física e o que não é um conteúdo próprio da educação física. Outra questão que serviu de categoria de análise desse estudo foi quando os professores, se referindo aos conteúdos do sexto ano, mencionaram por 5 vezes o conteúdo Valores Humanos. Foi mais citado que o conteúdo Práticas Corporais de Aventura, que foi citado somente 3 vezes. Sobre o conteúdo Práticas Corporais de Aventura, já há questões consensuais no meio acadêmico, que é uma prática corporal recente para a educação física e ainda precisa ser melhor divulgada. E já Valores Humanos, desde os temas transversais, os parâmetros curriculares, são questões que a educação física vem acolhendo, pelo menos no campo do discurso. No que se refere ao sétimo ano, os professores de educação física deveriam colocar alguns conteúdos e a intenção do objetivo do estudo era observar se esse conteúdo já tinha uma característica complexa ou de progressão, se os professores já conseguiram observar isso. O esporte seguiu-se como o mais citado. Já jogos e brincadeiras tiveram uma baixa número de citação, como também o conteúdo de exercício físico, que foi mencionado somente 8 vezes, mas o conhecimento sobre o corpo, esse conteúdo, e o conteúdo valores tiveram o mesmo número de indicações para o sexto e sétimo ano, configurando uma ideia inicial de continuidade no tratamento desses conteúdos no que seria, por exemplo, um ciclo de ensino, se a gente entender que sexto e sétimo ano são um ciclo de aprendizagem. E para as considerações finais desse estudo, foi observado que algumas ações afirmativas devem ser tomadas na construção desse currículo para as séries finais do ensino fundamental em Maracanaú. Quais são? Primeiro ponto, definir com clareza os critérios para selecionar os conteúdos para cada ano em educação física. Deve ter um critério para a definição de conteúdo, para que os conteúdos não sejam só distribuídos sem fundamento. 2. Adotar dimensões e etapas para a exploração dos conteúdos por esses anos de ensino, algo muito próximo com as dimensões de conhecimento da Base Nacional Comum Curricular. E terceiro, aceitar a indicação de temas emergentes que possam ser transversalizados ao currículo de educação física, para não deixar de lado assunto que os professores consideram relevantes a abordar, como no caso valores humanos. E é isso, agradeço a todos por ter nos ouvido, desejo um ótimo evento e ficamos no aguardo para ouvir as respostas. Abraços.